Seu Dios, tuyo somos. Cumple aquí tus propósitos. A tu voluntad. Dios, tuyo somos, tuyo somos. Bom dia, amado do Pai, amada do Pai. Buenos dias a todos nuestros hermanos que estão aqui conosco. Buenos dias, bom dia. Bem-vindo à Manhã com Deus. Vamos aguardar um pouquinho. Bom dia, pessoal. E bem-vindo à Manhã com Deus. Sim. Eu estou hoje bem sério aqui. Está muito helado aqui em Brasil, São Paulo. Seja bem-vindo. Dios, tuyo somos, tuyo somos. Tus propósitos a tu voluntad. Nuestro Dios, tuyo somos. Bom dia, bem-vindos. Bom dia a todas, a todos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse louvor que vocês estão ouvindo aí no fundo, eu conheci em uma reunião que eu participei sábado de manhã e achei maravilhoso. Uma grande presença do Senhor foi derramada ali sobre aquelas mulheres que estavam ali. E agora eu estou escutando ele o tempo todo. Tem uma mensagem poderosa para nós. Posso começar só a ler isso aqui? Em nome de Jesus, creia. O Senhor tem uma palavra poderosa para você hoje. Crea, Dios tiene una mensaje poderosa para tu vida, para tu familia, para todos sus hermanos, tuyos hijos, en nombre de Jesús. En nome de Jesus. Deixa eu ver. Amém, amém. Eu quero abrir a nossa manhã com Deus. Meu marido vai trazer a palavra de hoje, uma palavra poderosa para nós em esta manhã helada aqui em Brasil. Salmos 142. Ao Senhor erga minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença expondo a minha tribulação. Quando dentro de mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem o lugar de refúgio, ninguém por mim se interesse. Quando aquele momento que nós estamos e ninguém nos vê ao lado,
Ninguém olha para nós. Como aqui, o salmista Davi está dizendo, quantos momentos nós temos assim, não é mesmo? A ti, então, eu clamo ao Senhor. E digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Se você está nesta manhã, você está no lugar certo. Está acerca de nuestro Dios. Y Dios tiene una mensaje, una palabra a su corazón. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. E eu queria aqui abrir a nossa manhã com Deus com essa palavra, uma breve palavrinha. E o meu marido vai trazer a palavra desta manhã, em nome de Jesus. Enquanto isso, esperam porque eu já volto. Pode falar, eu vou lá. Bom dia, pessoal. Nós já vamos fazer uma reflexão hoje na palavra de Deus. E a minha esposa fala levar a palavra, gente. É uma reflexão, é apenas um devocional, na verdade, né? Então nós vamos fazer um devocional curtinho aqui hoje, mas que venha edificar a nossa vida, que venha nos fortalecer nessa semana, né? Nós estamos encerrando aí mais um mês, hoje é o último dia do mês de maio, o 5º mês do ano, e já estamos entrando no 6º mês. Então daqui a pouquinho, 6 meses já se passaram, né? Pouco mais de 180 dias vai passar, né? Sim. E ainda estamos aí, sim, nessas questões ainda de pandemia, nessas incertezas, enfim, né? Esses problemas políticos que nos meu Deus, cercam diariamente, né? Mas eu quero compartilhar com vocês, que já dá para a gente começar aqui. Sim. Gênesis 41, 52. Gênesis 41, 52 é um versículo, mas em cima dele a gente vai estar pensando aqui, nesta manhã. Você vai refletir comigo, vamos estar pensando junto aqui. Que palavra, que frase que é essa de José, né? Como é que José chegou até esse ponto? Sim, E o Gênesis 41, 52 diz o seguinte: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E tem uma outra versão que eu achei interessante, que é, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Essa é uma fala de José, vendo todo o histórico da sua vida, quando ele teve os seus filhos, né? 2 filhos, José aqui, falando. Porque no 50 ele diz, ao primeiro, no Gênesis 41, 51, ele diz, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E para o segundo, que nós vamos refletir aqui, ele diz, ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido, onde ele sofreu. Então aqui você conhece a história de José. A história de José é uma história bastante empolgante, não é verdade? Você já tem até filme sobre José, novela sobre José, desenhos bíblicos sobre José, historinhas bíblicas infantis sobre José. E aí, como é que José chega nessa conclusão aqui
dizendo, né, Deus me fez crescer, né? Ele diz aqui, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E eu quero refletir com você nesta manhã que é crescendo nas aflições. Então José nos ensina aqui que as aflições nos fazem crescer. Então vamos pensar aqui um pouquinho como é que José chegou a tudo isso, não é verdade? Então José, ele tinha 17 anos, certo? Vamos falar aqui uma breve resuminho aí de José. José com 17 anos, um dos filhos mais novos de Jacó. Jacó gostava mais de José do que dos outros. Isso gerou muita inveja nos seus irmãos, gerou revolta, ódio dos irmãos. Aí, um certo dia, Deus deu sonhos a José, e José conta esses sonhos para os seus irmãos. Os seus irmãos ficam mais ainda revoltados, chamam lá José de sonhador, né? Os seus irmãos, eles chamavam assim, olha aí o sonhador, entendeu? E um certo dia, seus irmãos fazem uma trama, né? Estão lá apacentando as ovelhas, tal. José vai ao encontro deles e eles fazem uma trama. Eles combinam de matar José. A princípio eles queriam matar e depois sumir com o corpo, aquela coisa toda, né? Mas aí um resolve falar, não vamos matar não, porque nós não queremos ter, né, o sangue, sermos culpados pelo sangue de José, ter o sangue de José nas nossas mãos, né? E aí o que eles fazem? Eles vendem José para os ismaelitas, certo? Então, ele é vendido e ele chega até o Egito, né? E eu fico imaginando, né? Porque José foi vendido como escravo. E aí naquela época lá, você pensa que o escravo, quando era vendido, ia de cavalo, caminhando, ia de cavalinho, montadinho, junto lá com os seus compradores, mercadores. Não. Há quem diga que José, quando foi vendido, alguém amarrou assim uma corda na sua mão, porque ele era um escravo, foi vendido como escravo. Então ele tinha que trotar junto com os cavalos, na velocidade dos cavalos. Então você imagina de onde ele estava e até chegar ao Egito. Eu não sei exatamente quantos quilômetros ali, não pesquisei sobre isso, mas talvez foi uma caminhada boa. Então pense aí, você sendo vendido pela sua própria família para um lugar que você nem imagina qual seria. Sim. Pense aí. E é interessante que José tinha recebido sonhos do Senhor. Eu fico pensando, né, ele com 17 anos, um jovem, um adolescente, né, ali, e Deus deu sonhos para ele, e de repente ele se vê vendido como escravo, indo para uma terra estranha, estrangeiro, ele era hebreu, e vai na terra dos egípcios, né, ainda na condição de escravo. Mas uma coisa interessante é que a palavra de Deus diz que Deus era com José. Eu não sei se José percebeu isso, entendeu? Se ele teve essa revelação, mas a Bíblia diz que Deus era com José. E chega lá no Egito, ele é vendido para Potifar. Potifar era o capitão, o oficial de Faraó, na verdade. Sim. Capitão da guarda de Faraó. Sim. Então, um homem importante ali na cidade. Muito importante, Muito né? importante. E ele fica na casa de Potifar, ele começa a fazer algumas coisas, Deus começa a ajudá-lo, prosperar naquilo que ele estava fazendo. Mas Potifar tinha uma mulher, e essa mulher assedia José, né? E aí José, para não pecar nem contra Deus e nem contra seu patrão, né? o seu patrão, enfim, porque ali ele respeitava, ele era muito bem visto na casa de Potifar. Então ele era um homem de confiança, Isso, um escravo que foi comprado e se tornou uma pessoa de confiança. E aí ele sai, ele foge,
E a capa dele, a Bíblia diz que fica lá na casa, nas mãos da nas mulher. mãos da mulher. E a mulher faz toda uma Bom cena, dia, querida. não é verdade? E ela conta toda uma mentira, inventa uma história de que foi assediada por José, de que José tentou, de repente, né, ter relações com ela. E aí é preso. Imagina, né? Preso. Aí eu fico pensando na cabeça dele, que estava passando de todos os sonhos que teve, aquela coisa, e se vê preso, certo? Mas Deus era com ele. E aí na cadeia ele revela sonhos, ali Deus dá revelação de sonhos para ele, lá dos prisioneiros que estavam junto com ele. E depois, um certo dia, Faraó também tem um sonho, passa um tempo, José ficou um tempo na cadeia, estava até quase esquecido ali na cadeia, né? E de repente Faraó tem um sonho, mas lá os adivinhadores naquela época não conseguiram, né? Decifrar, discernir aquele sonho. E aí alguém se lembra de José e chama ele, traz ele até Faraó. E Deus, o Espírito Santo, acredito, deu discernimento a José daquele sonho. E ele passa toda a revelação daquele sonho para Faraó. E aí ele se torna um homem importante, governador do Egito, né? Então, para ele chegar nessa frase e dizer: Deus me fez prosperar na terra onde do meu sofrimento, então é porque realmente ele viu, nesse tempo todo ele acabou crescendo, ele acabou sendo uma pessoa que aprendeu em meio ao sofrimento, aprendeu em meio à dor. E eu acredito que o melhor de tudo isso em José foi o fato de Deus se revelar na vida dele. Eu acredito que José teve as experiências com Deus que os seus irmãos não tiveram. Os seus irmãos não tiveram experiências com Deus. A Bíblia não relata dos irmãos de José tendo experiências com Deus. Não, só ele. E só ele teve experiências extraordinárias com Deus. Então, nas nossas aflições, nós temos que olhar o ambiente, olhar como é o que está acontecendo ao nosso redor, apesar de estarmos passando por aflições, por tensões, e ver o que nós podemos crescer com tudo isso, o que nós podemos aprender com tudo isso. Amém. E podemos também ter discernimento para que possamos ter discernimento espiritual de ver Deus trabalhando nas aflições e ver Deus se manifestando, ver Deus cuidando. José, Deus não livrou José das aflições. Deus não livrou José da prisão, porque o Senhor sabia que aquilo ali era mentira. O Senhor sabia que aquela mulher tramou contra ele. Deus conhecia o coração de José. Deus sabia a intenção de José. Mas Deus não deixou José, não livrou José da prisão, mas livrou José na prisão. Aleluia! Eita, Deus cuidou Deus. de José na prisão. Oh, então vai ter Deus. situações em que Deus não vai deixar que não chegue a nós, mas Ele vai nos livrar, Ele vai guardar-nos, Ele vai se revelar a nós no momento das nossas aflições. E a gente sempre está falando disso, por quê? Porque o que mais tem se passado, o que mais que nós seres humanos temos visto hoje, são momentos de aflições. Então, por isso que eu estou trazendo aqui a memória nossa, essa história bonita de José, porque nós precisamos olhar para a Bíblia e ver como é que os personagens bíblicos lidaram com as aflições. Como é que os personagens bíblicos viram, se relacionaram com Deus nos momentos de suas aflições. Então a gente vê aqui José numa terra estranha, escravo, aleluia, entendeu? Jesus. Passando por algumas privações, passou por privações lá na cadeia, entendeu? Aleluias!
José sendo assediado, estando num ambiente de pecado, porque aquela cidade era uma cidade de pecado, uma cidade de idolatria, uma cidade onde tudo era fácil, não é verdade? E ele se manteve fiel a Deus, ao ponto de dizer, eu não vou pecar contra o meu Deus e nem contra o meu Senhor. Mas a primeira motivação de José, em não partir para cima daquela mulher, que certamente o assediou, talvez até tirou as suas roupas, enfim, se exibiu a ele o seu belo corpo, aquela coisa toda. Eu estou aqui imaginando que seja isso, né? Talvez essa mulher não era uma mulher, talvez uma mulher atraente, uma mulher bonita, né? Era a mulher de uns homens importantes. Então, e José, em pleno ambiente, o que ele fez? Se manteve o quê? Fiel. Mesmo ali, no momento de aflição, ele poderia ter partido para cima da mulher, ter pecado e ter falado, não, eu estou aqui na minha, e ela veio aqui, ela que acabou me assediando. Mas ele, nesses momentos de aflições, e ver o que Deus, os sinais de Deus. E a Bíblia diz que Deus era. Então José, eu tenho certeza que ele sabia que ele tinha essa percepção de Deus estar. E aqui eu quero ler o que Paulo também, Paulo é um outro personagem bíblico que fala de aflições, passou por aflições, onde tinha 276 tripulantes no navio, no barco, lá no navio, e esse navio se arrebenta todo em uma tempestade, e essas pessoas não morrem. Paulo vai parar na ilha de Malta, como todos conhecem essa história também, e é picado por uma cobra venenosa, e todos acharam que ele ia morrer. Ele não morreu, acharam que ele era o pai de um dos líderes lá da ilha, estava doente. Paulo foi lá, orou, e Deus curou o pai daquele homem. E aí Paulo escreve aqui, em 2 Coríntios 4:16 ao 18, interessante nós olharmos os personagens e como é que eles reagem. E isso tem que ser ensinamento para as nossas vidas. Aleluia! Nesses tempos difíceis. Aleluia! Né? Paulo escreve aqui, olha aqui, ó. Em 2 Coríntios 4:16 ele diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então Paulo diz, olha, as aflições trazem desgastes, mas os desgastes que elas trazem a nós não devem nos fazer desanimar. Traz desgaste físico, desgaste emocional, desgaste espiritual, porque às vezes espiritualmente a gente fica cansado porque estamos orando, batalhando, lutando. Isso nos desgasta, traz desgaste físico, emocional e também espiritual. Porque nós estamos numa batalha também espiritualmente, né? Certo? Uma batalha da nossa natureza caída, que muitas vezes quer nos fazer brefar na nossa fé e emoções, e as emoções são muito difíceis de lidar com elas. É a área mais difícil que o ser humano tem, que é a área da alma, das emoções, dos sentimentos, das vontades, não é verdade? Sim. E ele diz aqui, né? Mas, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, nós precisamos buscar o quê? A renovação interior nossa. E essa renovação tem que ser através da palavra de Deus, da oração. Isso vai nos renovar. Certo? E depois ele diz aqui no 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, quando ele fala que está produzindo em nós uma glória eterna, essa questão de glória eterna significa o quê? Presença de Deus na nossa vida. A glória de Deus é a presença dele. Então, mesmo em meio aos sofrimentos, nós precisamos ter a presença de Deus. A Bíblia diz, Deus era com José,
E certamente nos momentos que José estava lá, sozinho, dentro da cadeia, refletindo, eu tenho certeza que ele sentia a presença de Deus e via o cuidado de Deus sobre ele. Aleluia! Eita Deus! Amém? E é isso que nós temos que ver. Rodei! O cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! E esse cuidado não significa que não vamos ter. Amém? Aleluia! E ele diz ainda, assim fixamos os olhos naquilo que se vê. Olha aqui, ó. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Sim! Mas todo sofrimento, toda aflição, será transitória na nossa vida. Ela é transitória. A aflição ela não vem para permanecer. Assim como não permaneceu na vida de José. Aleluia. Ele passou por aquilo, ainda porque havia um propósito. Um propósito de José salvar o mundo de uma fome terrível que aconteceu na época. E não só salvar o mundo, porque as pessoas do Egito foram abençoadas por José que estava lá. E os seus familiares, as 12 tribos de Israel, seus 12 irmãos, seus 11 irmãos. 11 porque José era o 12º. Os seus 11 irmãos foram livrados da fome, porque havia propósito no Senhor. Então ore que as aflições, existem propósitos nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos crescer nelas, porque nelas há um propósito de Deus para nós. Amém. Amém? Então nós precisamos olhar as aflições desse tempo como uma pedagogia de crescimento espiritual, de crescimento como pessoa também, como ser humano, entendeu? E de crescimento também nas nossas emoções, de fortalecimento de um tônico, um tonificador para as nossas almas, como eu disse aqui em uma das nossas ministrações aqui de manhã, que alguns sofrimentos precisam ser tonificadores da nossa alma, nos tornar mais fortes, nos tornar mais firmes. Aleluia. Amém? Posso dar um testemunho? Eu vou deixar aqui a Ana agora falar. Aleluia. Como que Deus faz conosco? Eu já falei isso para uma amada. E diante daquilo que a gente tem aí como história, você, quando está estudando, o que acontece? Nós aprendemos todo o conteúdo e ali depois é marcado a prova para fazermos. Mas nós precisamos estudar. Nós precisamos estar o quê? Prontos, preparados para esta prova. Se nós não estivermos prontos para esta prova, a gente tira nota baixa. Antes de uma grande bênção, antes de algo poderoso que o Senhor pode derramar sobre a nossa vida, vai haver uma prova. Vai haver um momento muito difícil. Algo que você possa falar, meu Deus do céu, que é isso? Ok. Depois dessa prova, só que essa prova que a gente passa não é para ser reprovado, é para ser aprovado. É para ser aprovado. Só que a gente precisa estudar, a gente precisa estar preparado. Só que a gente nunca está. Mas quando a gente está antenado, o Senhor sinaliza. Na minha vida, 2018, 2019, eu creio que 2019 foi o ano mais difícil para mim. Olha, foi um ano muito complicado, muito complicado. Eu entrei em 2020 com alterações na pressão, uma série de coisas, diante de um cenário complicadíssimo que eu estava passando. 2020 deu-se início e algumas decisões eu já estava tomando, porque não dava mais. Nós temos que chegar em um nível da nossa vida que a gente precisa tomar algumas decisões. E o bom líder, ele às vezes tem que recuar para avançar depois. E ali eu passei por algumas decisões junto a Deus. Eu achei ok, eu vou fazer isso. Eu não quero mais sofrer. Chega! 2020 começou. Aleluia! Início do Covid-19. E eu tenho uma amiga muito querida do meu coração que o Senhor me deu, ela, Ney.
em meio a essa pandemia. E diante de todo o cenário que eu tenho vivido, ela sempre me fala: Ana, isso é muito claro. Deus virou a chave na sua vida dentro daquilo que Ele tem para você. E desde 2020 até aqui, tem acontecido tanta coisa na minha vida que você fala: uau! Por isso aquela prova foi tão difícil. Por isso a prova em 2019 foi terrível. Por isso em 2019 houve muito choro. Houve muito choro. Porque o que Deus está fazendo hoje nem se compara com aquilo que eu enfrentei. Ou seja, voltando-se para a nossa vida. Cada um de nós tem passado por sofrimentos que nunca imaginaria passar. Estamos aqui com a nossa querida Claudinha Salvador, que acabou de perder a mãe. A Covid? Não. Não. Então, cada um de nós tem enfrentado. Só que como aqui meu esposo trouxe a palavra, em meio à aflição de José, Deus se manifestou de maneira extraordinária, trazendo a ele o propósito que tinha para a sua vida, mas estava no coração de Deus, não tinha se cumprido ainda na vida de José. Seria muito fácil, cada um de nós, no start de Deus, eu quero você aqui, eu quero Patrícia aqui, eu quero Cris ali, eu quero Ana Lu ali, eu quero todas que estão aqui, no lugar que tem que estar, sem sofrer. Seria ótimo, não é? Seria maravilhoso. Mas não. Não estaríamos preparados. Não estaríamos aprovados. Muitas coisas hoje que eu estou vivendo e que eu passei, hoje eu sou assim, diferenciada. Porque eu aprendi. Eu aprendi algumas coisas. Então, cada momento que a gente passa é e tem uma lição. É interessante que quanto aos sonhos, quando eu tinha alguns sonhos ainda, nossa, eu tinha 20 anos, 21 aninhos, eu tinha algumas coisas que aconteciam na minha vida e eu falava assim: nossa, impossível eu acontecer isso. Nunca. Eu vivi ele hoje. Algumas coisas aqui acontecem aqui e eu falo assim: meu Deus. Aí o Senhor lembra aquele sonho? Olha ele se cumprindo aqui agora. Entende então que a tua vida, a nossa vida está marcada com um propósito principal, mas que para esse propósito se cumprir existem as provas. Existem as provas e nós precisamos enxergar e entender que como José passou por grandes provas. Já pensou ficar preso? Quanto tempo, né, amor? Ficou um bom tempo. Um bom tempo quase preso. Esquecido na prisão. Quase esquecido. Você está sendo esquecida dentro de um calabouço. E não é como nós temos hoje, não. Eram lugares fétidos, mal cheirosos, abandonados. Não é como que a gente tem hoje, não. Não é tão bom também, mas é bem diferente daquela época. Logo, e quando não eram crucificados, porque dependendo da circunstância, eles eram crucificados diante da cidade, mortos ali, e ficavam ali para a cidade inteira ver. Isso não existe hoje. Então nós precisamos enxergar e entender. Deus tem um novo tempo, Deus tem o seu tratar, Deus tem os seus propósitos e Ele vai cumprir. Então, um segredo: se você tem passado um momento muito difícil, que você fala: meu Deus, eu não estou suportando, suporta sim, porque a palavra do Senhor nos garante que Deus não nos dá uma luta maior do que a nossa força. O que a gente passa, a gente consegue enfrentar. Então creia. Deus, Ele está trabalhando em nós. Por isso que eu falo, para mim a pandemia foi poderosa.
porque eu estou aonde e eu estou indo para onde Deus quer. Eu estou indo para onde Deus quer que eu esteja. E eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então não pense. Bem-vinda, minha amiga Adus. Então, como foi com José, um momento difícil, o Senhor está conosco também. Pode terminar. Amém. E Jesus é o maior exemplo de sofrimento. E ele ainda nos diz, ele disse aos discípulos, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o sofrimento de Jesus teve um propósito, o propósito maior de todos os propósitos, que é exatamente a salvação eterna, salvação que só Ele pode dar para nós, seres humanos. Né? Então, e Ele ainda disse, Ele ainda nos deu uma palavra de encorajamento. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Ele venceu. Oh, Deus. Ele venceu por mim e por você. Aleluia. Na cruz ele venceu a vergonha. Na cruz ele venceu. E na cruz ele levou os nossos pecados. Não foram os romanos que crucificaram Jesus, né? Fisicamente, sim. Mas os nossos pecados é que os levou, que levou Jesus até a cruz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E ele ainda diz, todo aquele terá a vida eterna. Porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho para chegarmos até o Pai. Um caminho que foi o sofrimento nessa terra. Foi um caminho fácil, não. Não foi um caminho fácil, não. Foi um caminho de sofrimento para que eu e você hoje possamos chegar até o trono da graça do Senhor. Aleluia! Amém? Amém. Então, saiba disso e olhe para as aflições como uma pedagogia de Deus nas nossas vidas. Amém, Jesus. Amém? Então vamos orar. Sim. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje. Te louvamos, Senhor, pela semana que o Senhor está nos concedendo, Senhor. Pela semana, Pai Santo, onde, Senhor, teremos desafios, certamente, onde é mais uma semana, Senhor, e mais um mês que se encerra no dia de hoje, mais um mês que está iniciando, Senhor, para as nossas vidas, Pai Santo. Então nós pedimos que o Senhor venha nos encorajar nessa semana, através do Teu Espírito, Senhor, mesmo em meio, Senhor, às dificuldades, às adversidades, às aflições desse tempo, Senhor. Eu sei que não há nada comparado é verdade, não há nada Deus. comparado ao que o Senhor tem para nós. Verdade, Senhor, Jesus. no futuro, Pai Santo. No futuro junto contigo, Senhor. Aleluia. Então, Pai Santo, enquanto esse futuro não chegar, para alguns já está chegando. Aleluia. Cada dia, Senhor. Sermos renovados pelo Senhor. Amém. Pela Sua palavra. Amém, Jesus. Renovados Aleluia. no Senhor. Na nossa oração, o Senhor, a cada dia, Pai Santo. Em nome de Jesus. Aplique, Senhor, a Sua palavra nas nossas vidas, ó Pai. Para que nós possamos viver, Senhor, os Seus propósitos, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Senhor, ó Pai, ensina-nos, ó Pai, Amém. a enxergarmos e entendermos o Seu querer. Amém. A entendermos o ciclo que nós estamos vivendo. Amém. Abre a nossa visão, a nossa mente, para que possamos enxergar e entender o que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, ó Pai, em nome Amém. de Jesus. Sim, Deus. Alcança, Senhor, a irmã Adriana, esposa do irmão Nilton. Amém. Alcança, Senhor, a Claudinha, Sim, Deus. que está... E todos aqueles que estão vivendo luto, ó Pai. Amém, Senhor. Elas estão vivendo Sim, luto. Deus. E eu tenho certeza que não tem sido fácil.
Por isso, Pai, em nome Amém. de Jesus, Em nome de Jesus. traga à existência o teu conforto, a Dulce, o teu consolo, o Elias, o teu consolo. Todas as milhares Amém. de famílias Sim, que estão Deus. enfrentando o luto agora. Não temos respostas para tudo, mas o Senhor tem. E a tua vontade é soberana. Amém. Ela é perfeita, boa e agradável. Amém. Por isso, em o nome de Jesus, consola todos os teus filhos e tuas filhas diante deste luto. Queremos colocar diante de ti, Senhor, todo aquele que está enfrentando este mal chamado câncer. Deus, a mãe Amém. da Márcia, diagnósticos estão sendo dados, visões diante do cenário que a Amém. mãezinha dela tem vivido. Aquieta e acalma o coração dos teus filhos. Amém. Calma o coração da Márcia. Acalma dos seus irmãos. Sobre a Valéria. Amém. Quinta-feira, Senhor, será a cirurgia. E o Senhor já sabe o que irá acontecer Sim. com ela. Por isso, Pai, nos levantamos aqui como igreja para Mãe do interceder sobre a mãe do Lenharo, sobre o Rodolfo, sobre todos que Amém. enfrentam este mal. Amém. Alcança a nossa casa. Amém. Alcança a nossa família. Traz à Deus. existência Amém. aquilo que o Senhor quer que mudemos, que sejamos transformados. Em Amém. nome Em de nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Senhor. O Rubens, o pai Amém. também, Sim, Deus. ali na América. Amém. A Joicinha ali, ó pai, no Quênia. Amém. Senhor, a Vanessa, Argentina. Senhor, ó pai, todos. Amém. E a Hara, ali na Colômbia, todas as pessoas que o Senhor está trazendo para me conhecer. Lá, a pastora Gilmara, Amém. todas as pessoas, todas as mulheres de outras nações. Su país também está enfrentando muitas dificuldades. E solamente o Senhor que pode trazer a paz necessária. Alcance então, mi Padre, todas as famílias que estão sofrendo. Ah, meu Deus, solamente o Senhor que pode cambiar, que pode trazer a necessidade suprida, a necessidade em nome de Jesus. Por isso, Padre, alcança estas famílias que estão sofrendo, Venezuela, Colômbia, todas as nações que estão passando por este mal chamado COVID-19. Guarda nuestra amiga na Itália. Guarda minha amiga que está Amém. ali na Flórida. Pastora Silá, em nome de Jesus. Eu creio, nós cremos em esse Deus, esse Padre, Padrecito nuestro, que cuida, que nos guarda, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Deus, nós queremos também colocar Aleluia. diante do Senhor, ó Deus, Si es, Padre. todas as pessoas que estão, Senhor, Sí enfermas. Es verdad. Todas as pessoas que estão, Senhor, Oh, Pai. Passando, Sí Senhor. es. por esse momento, Pai Santo, hospitalizadas, que Renan. estão, Senhor, entubadas, que estão, Senhor, em tratamentos, que estão, Senhor, em suas casas também em tratamento, Pai Santo. Senhor, visita os leitos de hospitais, ó Deus, e traz a cura, Senhor. Cuida, Pai Santo. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Oramos também, Senhor, Amém, Jesus. para que todos para que haja, Senhor, a liberação, Senhor, dos entraves que está acontecendo, Senhor, Sim, Jesus. na questão da vacinação do nosso país. Sim, Jesus. Nosso país precisa, Senhor, Amém, Jesus. avançar na imunização, Senhor, e está, Senhor, agora, Pai Santo, com esses entraves políticos, diplomáticos, ó Deus, essas questões, ó Deus, que tem, Verdade, Senhor, Deus, atrapalhado o tem caminhar, misericórdia. Pai. Em nome de Jesus, caia por terra, Pai Santo,
tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é da natureza caída, Senhor, tudo aquilo Amém, que está, Jesus. Senhor, atrapalhando, Senhor, o caminhar, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, põe as tuas mãos santas de poder para intervir, Senhor. E para que, Senhor, isso avance e o povo, Senhor, seja imunizado, para que diminua, Senhor, essas mortes no Amém, nosso país, Jesus. Pai Santo. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Amém, Jesus. E põe as tuas mãos, Senhor, para, Senhor, abençoar, Senhor, para fazer, Senhor, as coisas caminharem. Em nome de Jesus, tira toda essa divisão política, partidária. Nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloca temor nos corações daqueles que Amém, estão Jesus. comandando essa nação, Senhor. Para que, Senhor, sejam usados pelo Senhor para abençoar, Senhor, o povo, Pai. O Aleluia. Senhor é soberano, Senhor. Aleluias. Em nome de Jesus, Aleluia. Senhor é aquele que levanta reis, mas também os faz cair. Aleluias. Em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Então nós vamos encerrar, porque já estamos aqui no nosso horário, já extrapolando os 8h47. limites, né? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Essa é a bênção sacerdotal que o Senhor ensinou a Moisés, deu a Moisés para que Moisés abençoasse o povo, né? O povo de Deus, o povo de Israel. Nós somos o Israel de Deus, então que o Senhor realmente nos dê aí uma semana abençoada, guardada, debaixo do cuidado dEle, debaixo da provisão dEle. Amém. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Quarta-feira, amanhã. Não, a gente vai ao Amanhã nós temos aqui mercado questões para resolver logo da pela manhã. campanha do amor. A campanha do amor, temos que resolver. Começa a correria. Então, nós não estaremos aqui amanhã, não. Não. Entendeu? Então, amanhã você pode dormir até mais tarde. Né? Então, amanhã Começar a correria da campanha do amor. E estaremos quarta-feira. Que Deus tenha abençoado. Amém. Então, essa semana é dia de correria e amanhã cedo nós estaremos no mercado lá logo cedo. Sim, para comprar as coisas. Comprarmos o que é necessário. Então, Deus abençoe. Tchau, pessoal. E até quarta. Rosa, depois você assiste tudo, tá, minha linda? Deus te bendiga, amado, amada del Padre. Que esta palavra entre su corazón trayendo mucha fuerza, mucho amor de Dios, en nombre de Jesús.